os egípcios lá atrás, quando estavam conhecendo a natureza ao redor, e quando eu falo lá atrás, eu estou falando de 4.000 anos atrás, tá? Eles começaram a desenvolver um sistema médico. Isso resulta num documento histórico que tem aproximadamente 3.550 anos, tá? Na verdade, hoje ele tem 3.570 anos, tá? Tá bastante velho, já está fazendo aí quase 3.600 anos, né? Caminhando aí daqui a pouco para 4.000 anos, ou seja, um documento muito antigo. Que documento é esse? Se chama Papiro de Ebers. Papiro de Ebers é o documento médico mais completo e mais antigo que nós temos da cultura egípcia. Você consegue baixar ele, inclusive na linguagem hieroglífica, tá? O original de algumas universidades. Ou seja, é um documento histórico importantíssimo, conhecido e que você até pode ter acesso a ele na versão original, para você ter noção, tá? Então, é algo que é valioso como argumento, tá? Quando a gente começa a trazer fatos, documentos, fica difícil para outra pessoa refutar, a não ser que ela conheça todos esses documentos, né, etc. E ainda assim queira teimar, mas vai ser difícil, uma vez que com essa história de hoje vocês vão ver a ligação óbvia e poderosa entre magia e ciência, né? Os egípcios, eles eram um povo místico, então eles acreditavam na natureza mágica. Para eles os perfumes eram a medicina, era uma relação poética com a natureza, diferente dessa relação que nós temos hoje, né? Em que a gente separa as espécies, separa os fenômenos e cada coisa fica na sua caixinha. Os egípcios não, existia uma relação profunda entre todas essas observações. E analisando ali a natureza ao seu redor, eles começaram a desenvolver fórmulas, poções, para trazer os benefícios que eles percebiam que as plantas tinham nas paisagens para suas próprias vidas. Percebendo que uma planta sobrevivia numa paisagem muito extrema, eles extraíam daquela planta, eles faziam extrações, tá, rudimentares, mas extrações oleosas, outros tipos de extrações dos componentes moleculares, tá, dos ativos dessas plantas, já eram realizadas há 4.000 anos, tá? Fazendo essas extrações, eles criavam ali as suas fórmulas, e essas fórmulas estão no papiro de Ebers, por exemplo, como também estão em outros documentos, tá? Por exemplo, o embalsamamento. Existem documentos, registros históricos que mostram a receita do embalsamamento, e no meio dela tem óleo de cedro. O óleo retirado, extraído a partir de certas espécies de cedro. Também tem mirra, coentro, entre outras plantas que já eram conhecidas e utilizadas para diversas finalidades. Então, o povo egípcio é um povo que a gente costuma ver como uma dessas culturas que tem uma visão holística, uma visão mágica da natureza, né? Porque vê divindades na natureza, porque interpreta a natureza de uma forma como sendo um ambiente em que a vida se dá, como sendo a mãe dos poderes, não é? E não a humanidade como sendo a espécie primordial, elevada e a mais importante de todas, mas a humanidade como mais uma espécie que faz parte disso que é o corpo existencial. E a partir da sua visão, os egípcios deixaram muitas contribuições espirituais, científicas, diversas contribuições em termos de avanços na forma de extrair das plantas seus princípios e de utilizar esses princípios, né? A casca do salgueiro, o salgueiro é uma planta cujo nome científico é Salix alba. É importante você anotar se quiser fazer a pesquisa depois, porque existem diferentes espécies de salgueiro, tá? Então, não é o salgueiro chorão, aquele que a gente vê muito comum aqui no Brasil pelas ruas, né? É o Salix alba, o salgueiro branco, cuja casca possui ali salicilatos na sua composição. E o que são esses salicilatos? Por exemplo, o ácido salicílico. É um componente que é extraído da casca do salgueiro, ácido salicílico. Apesar do nome ácido, né? Não é um ácido forte, tá? É um ácido bem fraquinho e que possui ali características terapêuticas importantíssimas. No papiro de Ebers, os egípcios mencionam a casca do salgueiro, que era uma planta sagrada, tá? Mencionam a casca do salgueiro como sendo utilizado para tratar sintomas, como sintomas de malária, né? Febres, inchaços, inflamações articulares. Os egípcios deixaram isso no papiro de Ebers, está lá, eles já utilizavam para essa finalidade a casca do salgueiro, certo? Ocorre que isso há 4.000 anos atrás, tá? Quando a gente fala ali do século XVIII, veja bem você quanto tempo depois,
1700 e alguma coisa, tá? Depois de Cristo, certo? Então aí mais ou menos o que? Quase 3.000 anos aí depois dos egípcios, né? Nós temos ali um sujeito, que sujeito é esse? O reverendo Edward Stone. Edward Stone, ele era um naturalista e ele era reitor de uma universidade religiosa e era um reverendo. Tinha comunicação ali com as figuras aristocráticas de seu tempo e em algumas trocas de cartas ele menciona o que é o primeiro artigo científico da história da medicina. Sim, ele é o primeiro cientista a registrar o uso que ele faz da casca do salgueiro para tratar febre e inflamações articulares. Olha que coisa interessante essa história. Por que é interessante? Esse conhecimento não é do Edward Stone, ele ficou famoso porque ele escreveu, ele registrou, né? A tal hora foi aplicada essa quantidade, a extração foi feita assim, assim, tal temperatura, tudo era colocado ali como dado, certo? Ou seja, o método científico, para que possa ser replicado em outro laboratório, eu preciso entender os detalhes da experiência que eu estou fazendo. E o Edward Stone fez isso. Ele escreveu o primeiro ensaio clínico. Entenda bem o que eu estou falando. O primeiro artigo científico da história da medicina foi escrito pelos benefícios da casca do salgueiro. E até hoje tem gente falando que planta não serve para nada, que planta é apenas um efeito placebo, foi psicológico. Tem muita médica e médico preconceituoso que nunca estudou nada de química de planta e que abre a boca para poder falar esse tipo de coisa. Desconhece a história da própria medicina, cujo primeiro artigo científico foi escrito por um reverendo importante em sua época para falar da casca do salgueiro e de como ele conseguiu tratar a febre e inflamações articulares com o extrato da casca do salgueiro, a mesma receita que os egípcios faziam há 4.000 anos atrás, para a mesma finalidade. Mas ele era rico, escreveu no papel, tinha uns amigos influentes, ficou famoso como sendo ali a pessoa que descobriu os efeitos da casca do salgueiro, né? O que acontece com essa história? Essa história, ela vai dar na aspirina. Isso tem tudo a ver com a aromaterapia. Por que vai dar na aspirina? Porque os estudos do Edward Stone passaram a ser conhecidos por outros cientistas em diferentes países. Itália, França, Espanha, e que começaram a produzir experiências para tentar fazer uma extração que fosse tão importante para a saúde quanto o uso da casca do salgueiro, mas com menos efeitos colaterais. Por quê? Porque, sendo rica em salicilatos, a casca do salgueiro, sendo rica em ácido salicílico, esse é um componente que no nosso organismo corta a produção de prostaglandinas. O nosso corpo converte uma substância chamada ácido araquidônico, gerada por ele a partir do ácido linoleico, um ácido graxo que a gente obtém da alimentação. Nosso corpo transforma, a partir do ácido araquidônico, ele cria prostaglandinas, que são mediadores inflamatórios. Imagine que são comunicadores, tá? Pequenos indivíduos que correm de um lado para o outro no seu organismo para poder avisar que teve um problema. Bateu, precisa de sangue, precisa de água, tem que inchar, precisa ter movimento, precisa ter uma coagulação sanguínea agora. Não pode ter coagulação. Esse sistema está protegendo o seu corpo, é o sistema inflamatório, tá? Ele é regulado por essas prostaglandinas, tá? A sua parede estomacal, que tem um muco que protege essa parede estomacal, quando a gente tem gastrite, por exemplo, esse muco ele está prejudicado, existe alguma lesão ali, a pessoa sofre com gastrite, né? Essa mucosidade é criada pelo mesmo sistema, pelas prostaglandinas. Logo, quando você usa um medicamento ou a casca do salgueiro por muito tempo, você tem uma diminuição na inflamação, na dor, na febre, mas você vai ter como efeito colateral a possibilidade de ter sangramento nas fezes, hemorragias, tá? Porque ela vai atuar na coagulação do sangue por conta de interferir no ciclo do ácido araquidônico, que está diretamente relacionado aí à prostaciclina, que vai ser responsável pela circulação do sangue. E, portanto, a gente vai ter um problema para quem é hemofílico, para quem saiu de uma cirurgia, para uma mulher que acabou de parir, para qualquer pessoa que tem que tomar cuidado com hemorragias, tá?
Essas pessoas não podem fazer uso, por exemplo, da aspirina por muito tempo, pelo mesmo problema, tá? Só que o que diferencia a casca do salgueiro, então, da aspirina? Quando começaram a estudar a casca do salgueiro, viram essa toxicidade dela e começaram a tentar isolar dela um componente que fosse mais fácil de ser metabolizado pelo nosso corpo. É assim que surge a aspirina, o primeiro fármaco vendido em larga escala no mundo todo, lá em 1904, 1905, tá? A aspirina ficou muito famosa, salvou a vida de muita gente. Ela foi desenvolvida, né, pela indústria farmacêutica, pelo Felix Hoffman da indústria farmacêutica, justamente no momento em que a química e os processos industriais estão ganhando importância e ele consegue um elemento, né, ele consegue fazer uma modificação química no ácido salicílico para tornar ele mais fácil de ser metabolizado pelo nosso corpo. Assim surge o ácido acetil salicílico, que é a aspirina tomada até hoje. Ácido acetil salicílico. Mais de 100 anos e a aspirina continua sendo um medicamento extremamente relevante e muito importante. Porém, não é porque a aspirina surgiu que a casca do salgueiro se tornou inútil. E veja bem, a casca do salgueiro pode causar úlceras estomacais. A aspirina também, leia a bula dela. Ela é menos tóxica para o seu organismo. Entre casca de salgueiro e aspirina, você tem acesso à aspirina? Fica com a aspirina. Entre casca de salgueiro e aspirina, você não tem acesso à aspirina e você conhece a casca do salgueiro, faça um extrato da casca do salgueiro que você vai resolver o seu problema. Você salva uma vida, não só de dores e inflamações, tá? Como, por exemplo, de um infarto do miocárdio. Quando você administra aspirina para uma pessoa na primeira hora dos sintomas, tá? Ali pode ser de 1 a 2 comprimidos dose adulta, né, obviamente, você vai ter o quê? Você pode impedir um segundo infarto do miocárdio ou mesmo o primeiro, salvando a vida dessa pessoa, dando para ela mais tempo para ela chegar no hospital. Isso é uma recomendação médica. Da mesma forma, você pode salvar uma vida com casca de salgueiro se não tiver aspirina. Da mesma forma. E você deve estar se perguntando o que isso tem a ver com a aromaterapia, né? Tudo a ver, porque se você conhece os óleos essenciais de Wintergreen ou de bétula doce, esses óleos essenciais são muito ricos, e quando eu falo muito ricos, é mais de 99% da composição do óleo essencial, tá? É muito mesmo, é um óleo essencial monomolecular, que a gente chama. Existem outras moléculas, mas essa é tão expressiva, tão significativa, que ela recruta mais enzimas, ocupa mais receptores, a atuação dela é muito potente dentro desse óleo essencial. Por isso, monomolecular. Esses óleos essenciais, tanto a bétula doce quanto o Wintergreen, tá? Vendidos por esses nomes popularmente, eles possuem o salicilato de metila na sua composição nessa extravagante proporção, né? E o salicilato de metila é do grupo dos salicilatos, a mesma família do ácido salicílico. O salicilato de metila na sua pele vira ácido salicílico. O salicilato de metila no seu fígado vira ácido salicílico. Então, quando você tem contato, respira, ingere, passa na pele o óleo essencial de Wintergreen ou o óleo essencial de bétula doce, que são 99,9% salicilato de metila, você está ingerindo a mesma família de componentes da casca do salgueiro, o mesmo componente que tem na casca do salgueiro, o ácido salicílico, o mesmo componente que a aspirina vira no seu corpo, que é ácido salicílico, o Wintergreen e a bétula doce também viram no seu corpo. Então, para quem fala que óleo essencial é só cheirinho, tá? Lembre-se sempre disso. Tanto não é que existem óleos essenciais com ativos tão sérios, como é o caso do Wintergreen da bétula doce, que a gente deve tomar muito cuidado com o uso deles, porque são aspirina líquida e são bem mais potentes do que uma aspirina, tá? Fato é que se você ingere 5 ml de um vidrinho de óleo essencial de Wintergreen, isso vai ser equivalente a 21,5 comprimidos de aspirina ingeridos por você, dose adulta. 21,5 comprimidos de aspirina, dose adulta. Quem toma isso? Ninguém em sã consciência faz isso, e a aspirina é um medicamento que está disponível para qualquer pessoa comprar. A gente precisa de quê? Consciência para fazer uso dela. Da mesma forma, a gente vai ter que ter consciência para fazer uso da casca do salgueiro, do Wintergreen e da bétula doce, para que a gente possa fazer um uso seguro dentro do que é seguro para aquela pessoa. É hemofílica, ela tem alguma questão com hemorragia, passou por uma cirurgia, muito cuidado. Essa pessoa não pode fazer um uso prolongado, alguns dias, utilizando o Wintergreen ou bétula doce dentro da aromaterapia, né? Então, ou seja, os mesmos benefícios da aspirina,
Os mesmos riscos da aspirina nós vamos ter no uso desses óleos essenciais. Se você quer conhecer o potencial desses óleos essenciais, estude a aspirina, estude o ácido salicílico, pois o que não falta são estudos sobre essas substâncias. A aspirina é talvez um dos medicamentos mais estudados de todo o mundo, tá? Uma chuva de artigos científicos existe sobre ela, que você vai encontrar ácido salicílico, para poder entender os mecanismos de ação e os limites de uma terapêutica com esses óleos essenciais. Você sabia que até verruga eles são capazes de fazer sumir? O Intergreen Bétula doce, por causa do ácido salicílico, que hoje é tratamento para verruga, HPV, tá? Outros tipos de problemas que podem se assemelhar a verrugas. Todo tipo de verruga você vai conseguir tratar com ácido salicílico, tá? Ele vai derretendo essa verruga. Então, se você utilizar na proporção correta, se você utilizar com cuidado, até isso você consegue fazer. Mas é também utilizado para tratamento para acne, é também utilizado como anticoagulante, é utilizado como antálgico, são utilizados aí para diversas finalidades, não apenas para cortar o ciclo do ácido araquidônico. Então conheça o ácido salicílico, conheça a aspirina para conhecer esses óleos essenciais e veja como tudo isso se liga ao conhecimento tradicional da casca do salgueiro, que continua sendo o mesmo para esses óleos essenciais. Então, conheça a cultura egípcia, tente conhecer o papiro de Ebers. Se puder, existem alguns livros que trazem algumas das receitas que estavam lá no papiro de Ebers. Quanto mais você pesquisar sobre o papiro de Ebers, mais informação você vai encontrar. Aprenda com essas receitas, Vamos aprender com ancestralidade, porque ela também tem muito a ensinar. O herbalismo é essa relação com a natureza, em que a gente observa a planta. Ela não é só um conjunto de átomos e moléculas, ela é um ser vivo, complexo. E nós observamos o comportamento e a inteligência desse ser vivo para entender o comportamento e a inteligência que poderemos ter com as suas moléculas. Essas moléculas foram criadas pelas plantas para diversas finalidades. Resistir ao frio, então são termogênicas, como é o caso do Wintergreen e seu salicilato de metila. Podem ser outras plantas com outras moléculas que estão se protegendo da radiação, estão protegendo suas células de danos, certo? Observar a natureza é um ato de amor, é um ato de herbalismo. O herbalismo é um jeito de viver essa relação com a natureza. O herbalismo é você conhecer a planta e respeitar ela. E quando for retirar a planta do seu lugar para fazer o seu chá, você pede licença, porque você respeita ela. Você não precisa de palavras para pedir licença para a planta. A existência entre vocês duas é uma forma de você se conectar. Essa poderosa relação existencial em que você sabe que você está ali colhendo um ser vivo para uma finalidade e você pede licença para ele. Então, o herbalismo tem uma relação diferente com a natureza para a produção dos seus objetivos. A ciência, ela injeta no rato, ela elimina o rato, ela pega... Ela tanto faz para ela o bicho, é mato, é bicho, o que importa é a visão antropocêntrica, o ser humano como centro do universo e da realidade, infelizmente, tá? A ciência tem muitas vantagens, mas uma grande desvantagem dela ainda é, a grande maioria, não é todo cientista que é assim, mas existe uma ciência ainda muito forte nisso, ainda tem essa visão do ser humano separado da natureza, O herbalismo ele não é assim. Então, quando a gente traz os egípcios para entender o estudo do reverendo Edward Stone, a gente vê que ali alguém se apropriou, o reverendo se apropria e passa a ser a figura que descobriu a casca do salgueiro. Mas os egípcios já faziam uso e quem sabe que outras civilizações mais antigas do que os egípcios já conheciam os efeitos da casca do salgueiro. Porque o ser humano foi conhecendo a natureza, e para conhecer ele mordeu, ele botou na boca, ele lambeu, ele cheirou, ele olhou, e foi assim que nós estamos conhecendo a química e os efeitos, foi experimentando, certo? Conforme o herbalismo avançou, hoje nós herdamos muito da ciência e o herbalismo evolui muito quando se aproveita do conhecimento científico. Então, de mãos dadas, a gente tem um benefício mútuo muito grande, porque a ciência também aprende com o herbalismo e muitos artigos científicos hoje estão sendo feitos, realizadas as pesquisas, por conta de tradições orais, tradições ancestrais, que até hoje são respeitadas. A ciência para e pensa, peraí, então será que tem um jeito de explicar isso cientificamente? E assim se descobre que uma determinada planta pode ter efeito contra diferentes vírus, porque uma certa população milenar já usava aquela planta como um poderoso agente de defesa, que espantava os maus espíritos, poderia ser dito, no herbalismo. Ora, é uma forma poética de você dizer que você elimina da vida da pessoa aquilo que está atrapalhando ela, um órgão, uma emoção, tá? Que está sendo prejudicada por conta de algum hábito, por conta de algum problema, que pode ser resolvido com uma terapêutica. Então,
quando a gente fala dessa história da casca do salgueiro, eu quero evocar essa união. Nós falamos de um povo herbalista que são os egípcios, nós falamos do princípio da ciência, do primeiro artigo científico da história da medicina, nós falamos do primeiro medicamento vendido em larga escala e um dos mais importantes do mundo. E estamos falando da aromaterapia com intergluin bétula doce, não existe corte seco. Há uma conexão profunda entre todas essas falas e esses conhecimentos. E é justamente a gente entender que a ciência nasce do herbalismo. O herbalismo é a mãe da ciência, a ciência é filha do herbalismo. Então não precisam brigar e se chocar, podem aprender uma com a outra, né? Podem se harmonizar para que a gente comece a olhar para a natureza do ponto de vista molecular, sem perder de vista o olhar para a natureza que essa existência mais próxima dela traz para a linguagem e para o significado de povos como os egípcios, tá? Era isso que eu tinha para trazer, era essa história aí da aspirina. Então, quem é aluno da Apotecários talvez já conheça, não sei se conhecia a história toda, eu aproveitei para poder falar com calma aqui sobre ela. E eu vou encerrar aqui esta gravação